Vamos, como sempre, fazer mais um vídeo sobre leitura de qualquer jeito. O livro de hoje é mais um do Hayek. A Ordem Econômica e a Livre Iniciativa. As Contradições das Teorias Socialistas. Mano, esse livro aqui eu comprei por acaso. Eu tava passando em Itaquera e eu vi lá, no livros por R$ 15. Aí eu vi que era do Hayek, eu já li um monte de livro dele, então vamos ler mais um, né? Ó, esse livro aqui, diferente do último que eu li, ele é bem mais simples, né? É menor, é metade do tamanho do outro. E é interessante ele ainda assim, né? A primeira coisa que é ensinado no livro é que o preço é como um sistema de telecomunicação. Nenhum comitê, nenhum governo, nenhum ser humano sabe quanta matéria tem no mundo. Nem qual é a necessidade de todo mundo, né? O que quer dizer com isso? Cara, você tem noção quanto petróleo tem no mundo? Cara, o tempo inteiro se descobre petróleo em mais regiões do Oriente Médio, na Venezuela, às vezes até no oceano, no Amazonas. Dizem que pode ter até na Antártida, né? Então você não tem como ter certeza de quanto tem do material no mundo, né? Existem algumas coisas que são raríssimas, né? Dizem que a matéria mais cara do mundo é a antimatéria, mas para que é que você vai usar a antimatéria? Pra nada além de estudo, né? Para o cientista ficar fazendo cálculos e ficar teorizando o que aconteceu nos primórdios do universo. Então, assim, e quanto tem de demanda? Imagina que um socialista disse que todo mundo precisa ter acesso a, sei lá, 500 ml de gasolina. Todo mundo? Até quem não tem carro? Até aquele cara lá que é um nômade no deserto, que nem dirige, que anda de camelo? Então, assim, uma boa parte do livro critica essa parte, né? De você nunca saber quanto tem de produto para cada, né? E como é que isso se estoura. Vamos imaginar que um país ele é grande produtor de borracha. Borracha é usada para, por exemplo, fazer luva médica, pneu de carro e etc. Quando implode uma guerra nesse país, o preço da borracha vai subir, porque vai alterar tudo, vai mudar tudo. Que vai ter tudo em alerta, vai ter que mudar os recursos. Então, a gente sabe que não tem borracha sobrando para ficar jogando fora. O dono daquele hospital não precisa saber tudo sobre a guerra ou sobre os preços da guerra para saber que ele vai ter prejuízo. Então ele já manda começar a economizar. É diferente a demanda de cada. Porque o cara que produz pneu de carro também tem que manter esse alerta, mas vai vir dele. E ainda assim ele pode acabar vendendo mais de alguma forma. Por quê? Porque se de repente ele precisa produzir mais roda para Jeep, vai aumentar a demanda, ele vai ter que produzir mais. Então isso acaba sendo sempre muito subjetivo, né? Não é igual para todo mundo. Né? O que roda o país está na dispersão dele, né? Ele ele nunca está concentrado a economia de um país, né? A economia de um país nunca está concentrada 100% na capital, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? Vamos exemplificar a Itália, por exemplo. O norte da Itália é mais rural e tem menos indústria, não que não tenha. O sul da Itália é mais industrial, não que não tenha ruralidade lá. Mas assim, não é área rural que produz mais plantação, seiva e coisa do gênero para as indústrias no sul produzir macarrão e etc. Então, não é concentrado, ele é dividido. Né? A máfia italiana ela se concentra mais em guetos. E onde é que tem mais guetos na Itália? No norte, onde está a maioria das áreas rurais. Mas a máfia italiana ela também está muito concentrada em Roma, que é mais para baixo, mais próximo do Vaticano também, por causa da corrupção. Então até o crime organizado é assim, se você parar para analisar. Uma coisa nunca é concentrada. Olha, vamos dar um outro exemplo. Você sabia que não tem McDonald's no Acre? Não, por quê? Porque assim, meu, o McDonald's, para transportar, para produzir os produtos dele ali, para levar os produtos dele para o Acre, é uma região muito isolada, não vale a pena. Né? O KFC ele chegou no Amazonas há pouco tempo, o estado do Amazonas. Ainda assim, você vai encontrar KFC lá no centro de Manaus.
Ele não vai achar em cidades dispersas, porque não valeu a pena, né? Então, considerando que o mercado ele esteja aberto, você nem precisa de McDonald's ou KFC. Um empreendedor ele poderia fazer uma franquia muito similar que já cobrisse o gasto e já cobrisse aquela área, dando assim um competidor para o KFC. Isso ia ser bom para a população, talvez ruim para o KFC, mas bom para quem quer consumir aquele tipo de coisa, né? Enfim, o Hayek ele também explica aqui que na verdade não existe um socialismo de mercado, né? Uma falácia, nem a China é assim, na verdade. O pessoal fala que a China é socialista de mercado, a China não é socialista. A China é uma ditadura, mas não chega a ser comunista, mas desde que o Deng Xiaoping assumiu o poder. Olha, por que ele diz que não existe socialismo de mercado? Se todas as fábricas pertencem ao Estado, ele está competindo com quem? E você vai reclamar de quem? Dá para você trocar, afinal? Não, porque todas elas vão estar produzindo da mesma forma, mesmo tipo de porcaria. Vamos dar um exemplo aqui de uma empresa que eu trabalhei, a Uric. Quando eu entrei na Uric, aquela empresa ela tinha um problema muito sério, pelo menos na minha região, né, de falta de funcionário. Não tinha funcionário para ficar. O que acontece? A Uric era uma empresa pequena. Ela tinha 17 postos lá em São Bernardo e ela tinha 4 em São Paulo. Então, se um cara faltasse, eles tinham que arranjar alguém às pressas e levar ele lá de São Bernardo para ficar num posto em São Paulo. Né? Não era todos que cooperavam, não é todos que querem cooperar e nem devem. Né? E o que acontece? Ficava sem funcionário mesmo, isso dava muita frustração, né? Eu acabei salvando aquela empresa, porque por mais de um mês direto, eu trabalhei em 2 postos de uma vez, né? Isso é uma rotina, na verdade sou bem acostumado a ficar em 2 empregos de uma vez. E, o que o pessoal daqueles prédios lá fizeram? Eles desistiram da Uric, fizeram petição, baixo-assinado, e qual foi o resultado? Eles trocaram pela Haganah. Que a Haganah, mesmo que demore a rendição, pelo menos tem rendição. E olha que a Haganah também não é lá essas coisas, é uma aposta para quem trabalha lá. Mas pelo menos para os moradores daquele prédio teve uma utilidade melhor do que a Uric, né? A Uric, por outro lado, foi boa para mim. Mais do que a Haganah até. Mas, enfim. E isso é aí que está a escolha. Se o Estado dirigisse todas as empresas de segurança, então, se estivesse ruim na região, você ia reclamar para quem? Para aquele RH que talvez fosse explicar, te enrolar e não ia fazer nada? Vai representar o Estado contra o Estado? Quanto mais poder o Estado tem, mais folgado fica. Então, não existe uma concorrência se tudo é do Estado. Outro exemplo, o livro continua aqui, né? E o Hayek explica que as pessoas, na verdade, elas gostam de socialismo porque elas não sabem o resultado que dá, né? Tudo parece bonito na teoria, né? Mas, na minha opinião, nem na teoria, porque eu sei que todo mundo é diferente, então eu não gosto desse papo de igualdade. Né? Eu acho que todo mundo tem que ser igual perante a lei, aí é diferente, né? Mas, enfim, né? Os monopólios, eles nunca duram, né? 100% em um país que tem realmente um livre mercado, né? O que ele quer dizer com isso? Monopólio, se o mercado está completamente livre, aberto, não tem como uma pessoa ter poder absoluto. Na verdade, o Hayek explica que boa parte dos monopólios que tinham em países, na verdade, foi o próprio Estado que permitiu isso. Olha, os Correios, por exemplo, e a telefonia no Brasil antes eram 100% estatais, mas a partir do instante que você privatizou a Telebrás, por exemplo, puderam surgir linhas telefônicas com maior qualidade. A Oi, a Vivo, a Claro, a TIM, porque não é o Estado que cuida de toda a telefonia. Por isso a gente tem opções do que escolher, opções do que comprar e menos dinheiro público para ter que ir nisso, né? O Estado ele cobra imposto dessas telefonias, óbvio, mas o Estado ele não está investindo imposto em alguma coisa que vai possivelmente ter errado. Você mexe lá na porra do aplicativo do Caixa Tem, do carteira de trabalho, as coisas dão errado. Tudo que o Estado faz dá errado.
Imagina só ter o Estado para recorrer. Né? Um outro exemplo que eu posso dar é a Petrobras. Né? Eu não digo nem o problema da Petrobras ser estatal ou privada. O problema é todo o petróleo, ele é do Estado no Brasil. A gente não pode nem fazer mineração sem autorização, porque é ilegal. Se tem petróleo embaixo da tua casa, você não tem direito a nada, porque é do Estado. Né? Se não tivesse essa lei, poderiam ter mais empresas além da Petrobras, que pudessem investir melhor o recurso. Poderia ter mais mineradoras também. Os Estados Unidos, eles não têm esse monopólio, e então não tem uma concentração disso, tem concorrência disso. E isso é uma coisa também que se reflete muito no federalismo deles. A lógica do mercado também se acaba aplicando muito no Estado também. E um exemplo que eu posso dar também é a Venezuela. A Venezuela tem indústrias privadas, mas mas elas são autorizadas pelo Estado. É impossível uma pessoa fundar uma nova petrolífera. Aquele monopólio que tem na Venezuela, na verdade, é o próprio Estado que deixa, porque eles são aliados do Estado. Aquilo ali é uma economia fascista, a Venezuela, praticamente. Então, continuando aqui o livro, o que mais eu anotei para falar? Se o Estado obriga você a receber o mesmo salário, todo mundo entra em crise. Então, cara, vamos imaginar que na minha profissão de segurança, profissão de controlador de acesso, profissão de caseiro, uma profissão básica assim, você recebe, vamos supor, um salário mínimo, R$ 1.621. Aí você troca de empresa, vai ser só R$ 1.621. E outra empresa, R$ 1.621. Tá, eu quero trocar de profissão para receber mais. Faça um curso. Mas dado em conta que eu pago aluguel, pago conta, como eu vou fazer isso? Aí que tal, você foi escravizado. Né? Se você tiver liberdade, por exemplo, de trabalhar em duas, né? O Estado não pode te obrigar a ter uma escala de horário. Né? Você que deveria opinar se você quer um 12 por 36, um 5 por 1 ou um 6 por 1, né, dona Erika Hilton? Né? E porque isso é uma decisão sua. O Estado não pode controlar essa demanda. Isso tem que sempre vir do que é que eu quero. Eu quero acumular dinheiro para fazer alguma coisa. Eu quero uma escala para mim fazer outra coisa enquanto isso, seja trabalhar, seja estudar ou só ir para algum hobby meu. Isso é um problema que é o Estado que cria. Por quê? Porque o Estado está mandando na tua vida. Ele cria também uma ilusão de segurança, né? Olha, vamos dar em exemplo a Coreia do Norte. Você não decide a sua profissão lá. Foi o Estado que decidiu. Então, se você vai trabalhar de maquinista de trem, você nunca vai poder mudar de profissão na sua vida. Você é um escravo, na verdade. Você é um escravo que tem dinheiro em mãos. Você vai no mercado coreano, não tem borra nenhuma lá. Então, qual seria a diferença disso para um escravo? O escravo, ele recebia um pouco de comida ainda. Porque das dúvidas, ele levava um monte de chibatada. Ele não podia ir e vir, ele tinha um dono, e é o que o Estado faz na sua população. Ali na Coreia do Norte, outros países que são totalitários, não necessariamente comunistas, né? Então, se você não é livre para escolher, você não é livre para ir e vir, você está sendo explorado. Você não é explorado por trabalhar um 6 por 1. Você seria explorado se você não tivesse mais opções além disso, né? Aí você extingue o 6 por 1. Quem precisava daquela escala agora vai ter que trabalhar informal, né? Porque às vezes é sim necessário. Para o investidor também, porque às vezes ele não pode contratar tanto funcionário. Né? E para obrigar um 12 por 36, por exemplo, ou mudar para um 5 por 1 ou um 5 por 2. Enfim, né? E aí ele entra num problema, né? Em outros problemas que é da propaganda, por exemplo. Né? Se o Estado... Olha o PT, por exemplo. Começo lá dos primórdios do PT, primeiro que ficava apoiando de unha e dente era professor. Porque eles ficavam falando que ia defender professor, que a educação é importante. Olha a merda que deu. A educação brasileira realmente está boa para você? A gente está nos índices lá embaixo. Paulo Freire é patrono brasileiro, é mesmo?
Então tinha que jogar tudo fora, porque a gente está lá embaixo. Por quê? Porque o Estado enfiou na sua cabeça que só o Paulo Freire tem um sistema de ensino útil. Nós não temos variedades, tanta variedade de escolha no nosso ensino. Nós não temos variedade de modelos, nós estamos num monopólio de poder e o professor ficava falando bem, estimulava os outros e, cara, o Lula ele fez sim investimento em ensino superior, mas não no básico, logo não tinha quem chegasse lá. E manteve a mesma elite esquerda caviar no poder. Olha que filho da puta. Mas enfim, né? Um outro problema que o Hayek fala aqui no livro, né? É um perigo e é da globalização. Existem elites, como por exemplo a ONU ou o Fórum Econômico Mundial. Antes de começar a pandemia, por que estranhamente estavam discutindo no Fórum Econômico Mundial, sem a mídia ficar noticiando de pé a cabeça, exatamente sobre pandemia? Porque eles estavam discutindo que ia ser útil para eles ganharem mais dinheiro? É no mínimo suspeito, né? A ONU, ninguém elegeu o presidente da ONU. Ele, pelo menos não o povo diretamente. Oligarcas que ficam lá dentro. E a ONU ainda assim não presta pra porcaria nenhuma. Cara, quando esses sindicatos internacionais, esses programas internacionais, esses fóruns internacionais começam a ter muito poder político, eles atrapalham a nossa democracia. Lá no Congo, por exemplo, que tem guerra civil, indústrias de chocolate financiaram rebeldes, porque eles estavam interessados naquela separação de pedaço para os empresários belgas poderem ter monopólio das fazendas de cacau do Congo. Mano, não é brincadeira isso, aconteceu mesmo. Mas peraí, o empresário belga conseguiu sozinho financiar uma guerra civil na África? Claro que não. O governo viu vantagem nisso e ajudou. Por quê? Se eles realmente tivessem um estado fantoche ali, e o lucro para o empresário belga ia voltar para o povo belga. Então, isso é um problema do globalismo, né? Uma coisa é certa, a gente deveria sim ter direito de ir e vir, de comprar de fora, mas a gente tem que ter cuidado justamente com esses oligarcas, porque eles não é que eles têm um monopólio, mas a influência deles externa é perigosa, né? Mas enfim, a leitura de hoje foi esse livro aqui, que eu paguei R$ 15 por acaso lá em Itaquera, A Ordem Econômica e a Livre Iniciativa. Um forte abraço, fica com Deus.